Gente, uma coisa que eu percebi naquele vídeo que eu fiz dos gráficos das minhas leituras de 2022 foi que eu li muitos livros americanos, ingleses e brasileiros. Então, nesse ano eu quero dar uma variada, eu li pouquíssimos outros países, né? Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista que eu fiz de livros de vários cantos do mundo pra diferenciar as minhas leituras em 2023. Gente, eu não vou dar, 100% de certeza que eu vou ler esses livros, porque eu não tenho todos, nem tenho na biblioteca, então eu vou ler se eu conseguir. Mas é óbvio que quando eu for comprar algum livro, eu vou dar prioridade para esses, porque além de tudo, são leituras muito interessantes. Uma coisa que eu quis variar bastante, além dos países, né, nessas leituras, nessa lista aqui, foi o gênero dos livros, né? Eu gosto muito de fantasia, então eu quis colocar vários livros de ficção científica, de ficção, de suspense, para dar uma variada aí também nessas leituras. Só que antes da gente começar com esse vídeo, eu já queria pedir o like de vocês, isso é muito importante para o Página 31, se inscrever também. Esse vídeo deu, gente, um trabalhão. A lista original tinha uns 40 livros, eu fui pescando, assim, os mais interessantes para trazer essa lista só de 10 aqui pra vocês. E caso vocês se interessem por algum desses livros, ou algum dos livros que eu já falei no Página 31, ou, sei lá, qualquer outra coisa lá no site da Amazon, por favor, compre usando o meu link. Você não vai pagar nada mais da sua compra e uma comissãozinha vem pra mim. Isso ajuda demais o canal e você pode fazer isso sem pagar nada mais. Então, por favor, sempre que for fazer suas compras, use o meu link da Amazon que fica no QR Code que tá aparecendo na sua tela e na descrição de todos os vídeos. Então agora vamos começar com essa lista aqui. O primeiro livro, gente, é Os Criadores de Coincidências, do Yoav Blan, que é um autor de Israel. Esse é um livro, gente, que meu pai já leu, e desde que ele leu, eu tô muito curiosa para conhecer essa história. Porque esse livro, gente, ele vai mostrar que as coincidências que existem no nosso cotidiano podem não ser coincidências, sabe? Mesmo as menorzinhas, você olhar o seu relógio às 11h11, ou as maiores, você perder um ônibus e descobrir que justo esse ônibus que você perdeu bateu, sabe? Você vai descobrir nessa história que nada disso é realmente uma coincidência. Existe uma organização secreta onde os criadores de coincidências colocam isso ali na sua vida. E a gente vai acompanhar a vida de 3 criadores, se eu não me engano, mas principalmente de um deles, onde a gente vai ver uma missão que ele tem. E esse criador vai se questionar muito sobre o destino e até mesmo sobre o amor. Eu tô doida pra ler esse livro, eu acho que vai ser uma das minhas primeiras leituras, né? Assim que eu puder ler, eu vou fazer, porque ele tá disponível no Kindle Unlimited também, então tô doidinha pra conhecer essa história. O próximo livro, gente, é Coração de Tinta, da Cornélia Funke, que é uma autora alemã. Esse livro, várias pessoas já me recomendaram e eu nunca consegui ler, mas quando eu vi que ele cabia aqui nessa lista, eu falei, não, vou colocar ele aqui agora. Esse é um livro, ele é o primeiro de uma trilogia que vai falar a história, vai contar, né, a história de uma menininha que a mãe dela nunca leu histórias, pra ela dormir, histórias em voz alta. E a menininha sempre se perguntou por quê. Quando ela descobre, ela vai ver que a mãe dela, ela tem, o poder de, sem querer, tirar os personagens ali do livro e trazer eles para a vida real. E uma vez, essa mãe trouxe um vilão muito cruel, que agora tá atrás dessa mulher de novo, para trazer um vilão mais cruel ainda lá do livro dele. Então, gente, essa é uma história que promete um monte de aventuras, promete ser um livro de fantasia muito legal e que eu tô doida pra conhecer. O próximo livro, gente, ele não é um livro, na verdade, é uma HQ, que é a Persépolis, da Marjane Satrapi, que é uma autora franco-iraniana. Essa é uma HQ autobiográfica que vai contar a história dessa autora quando ela tinha, uns 10 anos de idade, se eu não me engano, e ela passou por um momento muito, muito difícil ali no país dela, né, um momento de muitas mudanças, muito drásticas, sabe? E ela nem entendia muito bem o que estava acontecendo naquela época. Então, ela só soube que ela teve que se separar dos seus amigos e também que ela teve que começar a usar um véu mesmo sem querer. E aí a gente vai ver a história de vida dessa menina desde essa época até a sua vida adulta. Eu achei muito interessante essa história, principalmente dela ser contada na maneira de um quadrinho, né? Esse eu sei que tem na biblioteca, então assim que eu puder eu vou lá pegar pra ler. E eu acho que essa leitura ela promete ser bem enriquecedora também por trazer coisas da história. O quarto livro dessa lista, gente, é o Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora nigeriana.
Esse é um livro que ficou bem famoso, né? Essa autora, inclusive, ela é bem famosa, tem vários livros muito bons, que vai contar a história de uma jovem que vive ali na Nigéria com o amor da sua vida. E assim, ela vai ter que sair do país por motivos, né? Por conta de momentos ruins que o país estava passando. E ela vai se mudar para os Estados Unidos, onde ela vai enfrentar pela primeira vez muito preconceito. E aí, alguns anos depois, ela se torna uma influencer famosa nos Estados Unidos. E a gente vai ver ela voltando para a Nigéria e encontrando um lugar completamente diferente do que ela deixou. Esse livro ele também promete ser bem real e bem enriquecedor também, porque a gente vai ver várias situações reais mesmo, de pessoas que podem se identificar muito com essa história. Então eu tô doida pra conhecer também, quero ver tudo que eu vou aprender com essa história aqui. O próximo livro, gente, ele tem uma sinopse muito legal, que é O A Noiva Fantasma, da Yang, não sei como pronunciar, é Yang, aí tem um S, um Z e um E, Yang Cho. Essa autora, ela é das Filipinas, mas a família dela é da Malásia, descendente de chineses. E essa parte da Malásia e da China é principalmente o que a gente vai ver na nossa história. A gente vai ver muito das crenças desses países. Tudo começa, gente, quando uma menina, a situação da família dela não tá muito bacana, e ela recebe a proposta de se casar com um herdeiro ali do reino, né? Só que ela vai lá, né, e ajudar a família dela com essas questões financeiras, e ela descobre que esse herdeiro tá morto. Olha só que legal. E aí a gente vai ver toda essa história dessa menina tentando reviver esse herdeiro, né? Porque se desse um tempo lá específico, ele ia ficar preso ali no mundo dos mortos para sempre. Eu achei isso demais. Inclusive tem uma adaptação na Netflix, então assim que eu ler, eu já vou assistir o filme também. Não sei se é filme ou se é série, mas já vou assistir essa adaptação também e ver o que eu achei. Eu adorei essa sinopse e também vou gostar de conhecer um pouquinho mais da cultura desses países. Próximo livro, gente, é O Imenso Azul Entre Nós, da Ayesha Haruna Atta, que é uma autora de Gana. Esse é um livro que tem uma sinopse parecida com de alguns outros livros, de algumas histórias que eu já li. Só que tem um diferencial que eu vou contar pra vocês. A gente vai ver duas irmãs gêmeas que elas vão ser separadas. Uma vai ficar no continente africano, ali em uma parte que chama Costa do Ouro, e a outra vai vir pro Brasil, vai ficar na Bahia. E aí, esse livro ele vai se passar mais ou menos lá em 1890, quase 1900, e aí a gente vai ver os cenários históricos no momento que a história tá acontecendo, sabe? Isso parece ser muito legal. Essas irmãs, a única conexão que elas têm, apesar da vida dela das vidas delas terem tomado caminhos completamente diferentes, é através dos sonhos. E a gente vai ficar, nossa, será que elas vão se reencontrar? Será que não? E eu achei essa sinopse muito interessante. Também é um livro bem pequenininho, então acho que vai ser uma leitura facinho, rapidinha de ler. Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy Lin, é um livro de uma autora taiwanesa. E assim, eu não sei porquê, mas livros que têm uma temática de chá me agradam muito. Eu não sei o motivo, porque assim, eu nem amo tanto chá, mas eu gosto quando isso aparece nos livros, né? Esse livro ele vai contar a história de uma menina que a mãe dela morreu envenenada. A mãe dela era tipo mestra de chá e a irmã dela era aprendiz dessa mãe. E aí, essa irmã ficou doente, acredito que seja por causa desse mesmo veneno, agora eu não tô lembrada. E aí, essa menina, ela vai participar de uma competição ali na realeza pra se tornar a próxima mestra de chá. Isso tudo se passando pela sua irmã pra ganhar um pedido da princesa e aí conseguir salvar a vida da irmã dela. Gente, eu achei essa história, toda essa sinopse muito legal. A gente vai acompanhar todas as aventuras e, tipo, essa garota vivendo ali na capital, um lugar onde ela nunca tinha ido antes, em segredo, né, com coisas que podem ameaçar ela sair dessa competição. E além de que essas capas, gente, são maravilhosas, né? Esse é o primeiro livro de uma duologia e essas capa, gente, que coisa linda! Então, eu acho que quando eu for comprar algum livro, esse vai ser um dos primeiros. As Espadas, da Farideh Abikeh Iyimide, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, é um livro de uma autora nigeriana que várias pessoas já falaram. Ele, inclusive, tem a tradução do Jin Anotsu, que é um autor que eu simplesmente amo. Então, desde que eu vi que tava
que tava num hype, que tinha tradução do Jin, eu falei, meu Deus, preciso ler isso aqui. Esse livro, ele é um livro de suspense que vai contar a história de 2 jovens negros que estão, tipo, em uma academia de elite e eles são os únicos jovens negros de lá. E eles se tornam representantes de classe, o que é muito importante para quando eles forem para a faculdade, né? Porque isso conta pontos, não sei o quê. Até que uma pessoa anônima começa a mandar mensagens para toda a escola, revelando os segredos desses 2 que podem ameaçar eles conseguirem entrar nessas faculdades que eles tanto querem. E aí essa brincadeira que parece, tipo, ser só uma besteirinha, uma coisinha boba, vai virar um perigo gigante. Gente, eu gostei muito dessa sinopse e uma coisa boa, eu não tomei spoiler dessa história ainda, né? Nas redes sociais, aí não tomei nenhum spoiler, então quero ler o quanto antes pra não descobrir o final logo de cara. Esse próximo livro, gente, ele parece ser muito interessante e eu fiquei muito aí pra lembrar o nome. Foi um caos quando eu tava procurando ele, que é o Elatsoe, da Darcy Little Badger. Esse é um livro de uma autora de um povo originário lá dos Estados Unidos, que é o povo Apache, que esse livro, inclusive, ele vai se tratar muito sobre esse povo, já que a nossa protagonista é dele, né? A gente vai ver um mundo bem parecido com o nosso, só que ele é todo moldado por magia, sabe? A nossa protagonista, ela tem o poder, se eu não me engano, de reviver os animais mortos, ou conversar com eles. E aí a gente vai ver um mistério ali, um primo dela morreu em uma cidade próxima, e essa cidade não quer ser investigada, sabe? Então a gente vai ver essa menina tentando entender tudo o que aconteceu e a gente vai ver investigações e coisas assim misturadas com a cultura desse povo que também parece ser muito interessante. Eu nunca li um livro desse povo originário, então eu acho que vai ser uma coisa bem interessante de se conhecer. E agora vamos para nosso último livro da lista, né? Que é o King e as Libélulas, da Casey Callender, que é uma autora das Ilhas Virgens Americanas. Gente, esse livro, ele promete ser tão fofinho, tão bonitinho, que assim, eu já vi tanta gente falar sobre ele e eu não vi uma pessoa falando mal. Então, é uma leitura que eu também quero muito fazer. Esse livro, ele vai contar a história de um menino que depois que o irmão dele morre, ele tem certeza que esse irmão virou uma libélula. E aí ele queria comentar isso com um amigo dele, só que eles não estão muito próximos no momento. Até que esse amigo desaparece. E aí, quando ele encontra esse amigo, eles vão começar a criar um paraíso ali pra viver entre as libélulas. E assim, promete ser uma história muito bonitinha, uma história que vai ter mensagens muito importantes, mensagens de luto, mensagens ali de amizade, só que de um jeito bem levinho, de um jeito bem facinho de ler. Então, gente, essas foram as minhas leituras, essa foi a lista, né, de livros de vários cantos do mundo que eu quero conhecer. Se você também quer diferenciar essas leituras, fique à vontade para me contar outros livros que vocês gostariam de colocar nessa lista, se vocês gostariam de ler alguns desses livros que vão ter aqui. Por favor, me contem tudo, eu vou adorar ler todos os comentários. Então, foi isso, gente, e até a próxima página. Tchau!